Glória a Deus. Como é bom orar, né? Como é bom ter comunhão com o Pai. Meus amados, se você não esteve aqui domingo passado, em breve a Aninha deve botar no aplicativo da igreja a pregação. Eu te convido a que você escute essa pregação. Foi algo que Deus deu sobremodo especial. Preguei no domingo passado sobre a incredulidade, sobre 4 perigos da incredulidade. Vimos lá em Marcos que Jesus, quando estava na sua terra natal, não realizou muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Então, a incredulidade muitas vezes nos afasta do milagre. Vimos em Hebreus que a incredulidade pode nos afastar de Deus. Vimos também em Hebreus que a incredulidade nos enfraquece e, como galhos que somos enxertados na videira, que é Jesus, nos enfraquecemos ao ponto de até quebrar. Hebreus vai usar a analogia do Senhor Jesus, da videira, de nós como galhos, a incredulidade nos enfraquecendo até quebrarmos. E o mais drástico, talvez, da pregação do nosso último domingo, que a incredulidade pode nos afastar da vida eterna com Deus. Porque pela incredulidade muitos não entraram na terra prometida. E pela nossa incredulidade podemos não entrar na nossa terra prometida, que é a nossa Jerusalém celestial. Falamos sobre incredulidade, mas terminamos de uma maneira otimista, falando sobre um homem, sobre a fé desse homem. Falando sobre um exemplo de um homem que não teve incredulidade. E eu quero dar continuidade a essa mensagem agora a contrário senso, falando sobre fé, sobre a importância da fé e sobre por que esse homem teve uma fé tão diferenciada. Então eu te convido que abra a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 4, versículo de número 18. Romanos capítulo de número 4, versículo de número 18. E conforme você for achando, se assim desejar, se assim se sentir à vontade na ginástica de Jeová, né? Senta, levanta, você acompanhe comigo, Romanos capítulo de número 4, versículo de número 18. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Preste atenção. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Pai amado, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, uma pequena porção da Tua santa e preciosa palavra. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite. Vem sobre a nossa fé, vem sobre as nossas vidas. Queremos ser como Abraão, aquele que foi reputado como justiça, aquele que creu, aquele que é chamado Pai da fé. Deus, em nome de Jesus, queremos ter a fé de Abraão. Então, nessa noite, por intermédio da Tua palavra, fala conosco, fortalece a nossa fé e dá a Tua direção sobre as nossas vidas. E me usa, Senhor, conforme o Teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Meus amados, olha que texto lindo. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Versículo 19, preste atenção. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Que texto lindo. Abraão esperando contra a esperança. Meus amados, nesse momento, nessa rememorança, nessa menção à história de Abraão, Abraão tinha 100 anos de idade. Sara, sua mulher, 90 anos, que nasceu estéril. Abraão, ele tem uma promessa de Deus que ele seria pai. E com 100 anos, a Bíblia vai dizer, olha, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, ou seja, por aspecto biológico, por um aspecto humano, era impossível aquela promessa de Deus se cumprir. Mas mesmo sendo impossível sob um viés humano, Abraão não
duvidou da promessa de Deus, mas pela fé, dando glória a Deus. Meus amados, nós vamos ver durante a ministração dessa noite, quando Abraão recebe a sua promessa de ser pai, ele já era de idade avançada, tinha 75 anos. E ele espera por 25 anos até alcançar aquilo que Deus prometeu. 25 anos, o tempo passando, ele crendo e a sua fé se mantendo perseverante. Muitas vezes recebemos uma notícia de uma enfermidade, de um desemprego, de um problema que acomete a nossa família, meus amados, em uma semana orando, se não cair um fogo do céu, a gente já começa a duvidar. A gente já começa a questionar a Deus. Abraão foi 25 anos esperando a promessa. 3 domingos atrás, salvo engano, preguei sobre Neemias. 4 meses jejuando e orando, até que ele começa a sua empreitada para restaurar os muros de Jerusalém. 4 meses jejuando e orando. Deus tem falado a nós que estamos aqui nesse culto de domingo à noite sobre a importância da oração, da perseverança e da fé. E os riscos da incredulidade. Mas o que Abraão tinha de tão especial? Como é que se alcança uma fé dessa? Como é que se torna um homem ou uma mulher de Deus diferenciado ao ponto que vemos o Abraão, um homem completamente diferenciado? Porque sobre os meus amados, olha, eu falo aqui, para minha vergonha e para a honra de Deus, eu não sei se eu teria essa fé de 25 anos, esperando uma promessa. Meus amados, mas por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite. Ele quer falar sobre promessa. Ele quer falar sobre esperança. E como nos tornamos um homem como ele? Eu quero te voltar e rememorar um pouquinho da história de Abraão. Vai lá no livro de Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, capítulo de número 11. A partir do versículo de número 26. Quando a palavra de Deus vai começar a mencionar Abraão, lembrando, descontextualizando, veio o grande dilúvio, veio Noé e sua família, voltou a habitar na terra, as nações, as pessoas começam a se multiplicar, mas todos falavam uma mesma só língua, era uma mesma nação, e começam a construir uma torre que desejava alcançar o céu. O povo era unido com um propósito que não agradava a Deus. Deus vai, confunde as línguas, separa o povo. E aí começa a Bíblia a narrar todas as gerações até chegar a Abraão. Se você for ver com calma, vemos que de Adão a Abraão são 20 gerações. De Noé a Abraão são 10 gerações. E aí, aqui o texto vai começar a mencionar sobre Abraão. Versículo de número 26. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. Versículo 27, são estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Versículo 28, morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Ur dos Caldeus, para que você se localize, hoje seria o território do Iraque, fica a 160 quilômetros da terra da Babilônia, beirando ali o rio Eufrates. Então, ele nasce em Ur dos Caldeus. E aí, o versículo de número 29 vai falar: Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai. Aqui ainda Abrão, tá? Aqui ainda Abrão, você vai entender. A de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filho de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Começamos a falar da história de Abraão. Abraão começa a ser citado aqui. Você percebe que depois do seu nascimento, a primeira citação de Abraão é um problema? Ele casa com uma mulher, só que a mulher era estéril. Meus amados, você casar com uma mulher estéril é impedir que você tenha uma posteridade, que você tenha filhos, que você tenha herdeiros. E para aquela época, para os primórdios da sociedade, isso era indispensável. Mais para frente, seria-se reputado a mulher estéril como uma amaldiçoada por Deus. Tamanho é o problema para uma mulher nos primórdios ser estéril. Abraão casa com uma mulher estéril. A sua vida, a sua narrativa bíblica se inicia por um problema. Não por bênção, não por uma mera narrativa do seu crescimento. Isso tem muito a falar conosco. Porque o primeiro ponto que eu quero analisar da vida de Abraão, que o constituiu, que o fez chegar a esse homem
diferenciado, a ter uma fé diferenciada, é que Abraão passou por muitas provações, por muitas turbulências na sua vida. Não conseguiremos abordar todas aqui nesse culto, mas eu te convido a que você chegue na sua casa, leia mais sobre a história de Abraão, leia sobre os intempéries que ele enfrentou na sua vida. Meus amados, aquele que é o pai da fé começa a sua narrativa com um problema, e um problema grave. Como não rememorar Romanos 5, versículos 3 e 4, onde a palavra diz que as nossas, para nos gloriarmos nas nossas tribulações, porque a tribulação ela gera perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Tiago vai falar sobre as provações, bem-aventurado aquele que suporta as suas provações, porque a provação da vossa fé gera perseverança, e para que sejamos perfeitos em tudo, termos ação completa, precisamos passar pelas provações. Provação, dificuldade, problema, traz benefícios para nós. Só que a gente não entende, a gente não enxerga. A gente enxerga o problema, mas a gente tem dificuldade de enxergar os frutos que Deus vai nos dar no meio do problema. Os frutos que Deus vai dar na nossa vida, nessa tempestade que você está passando. A nossa tribulação, ela gera perseverança, ela gera experiência e ela gera esperança. Abraão foi forjado no fogo. E, meu amado, o diferencial da fé dele é porque Abraão foi forjado no fogo. Você é forjado no fogo. Você passa por tribulações, você passa por problemas, não porque Deus não te ama, mas sim porque Deus te ama e te ama muito. Em primeiro lugar, Ele nunca disse que você não passaria. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em segundo lugar, cada prova, cada tribulação, cada dificuldade que você enfrenta, ela gera uma ação, ela gera um fruto para as nossas vidas. É difícil no momento da dor enxergar esse fruto. Mas, meu amado, tenha certeza, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você entrou aqui com um problema, passando por uma tribulação, passando por um momento difícil, Deus já começa a dizer, olha, para Abraão ser quem ele foi, ele passou por várias tribulações. Nós passaremos por tribulações, mas tenha certeza que essas tribulações e tudo que passarmos é para o nosso bem, coopera para o nosso bem. Primeiro aspecto, então, de Abraão, ele teve muitos problemas. Você vai ver os problemas que ele enfrenta depois, teve fome na terra, ele vai para o Egito, depois com Agar. Quantos problemas Abraão teve? Leia na sua casa. Então, não se preocupe com as tribulações que você passa. Ela gera um efeito positivo sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus continua. Versículo de número 31. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho. E, está dobrada aqui minha Bíblia, misericórdia. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Pule para o capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, o que acontece aqui? Primeiro, eles partem para onde? Canaã, onde eles ficam em Harã. Acabamos de ver. E depois, quando eles já estão em Harã, eles passam um tempo em Harã, Deus fala para Abraão partir para uma terra que ele mostraria. O versículo de número 4 do capítulo 12 vai dizer que Abraão assim o fez. É muito curioso, porque se a gente olha para esse momento, a gente fala assim, tá bom, ele foi para Canaã, habitou em Harã, de repente veio uma voz, falou com ele para ele sair da sua terra, e ele foi. Não é bem assim. Existe um hiato nessa história. Existe um hiato entre o final do capítulo 11 e o início do versículo 12. Existe um hiato entre Abraão cumprir aquilo que Deus manda, esse momento que ele estava habitando em Harã. Porque quando olhamos só transcorrendo o texto de Gênesis 11, capítulo 12, olhamos assim, tá bom, Abraão tinha sua vida, habitou em Harã, de repente Deus se apresenta a ele, ou uma voz se apresenta a ele, e ele começa a seguir pela fé. Por isso que ele é o pai da fé.
Mas você sabia que nesse interciclo, nesse hiato, algo acontece na vida de Abraão? Que é o segundo ponto que eu quero falar, sobre como chegamos a um status de Abraão, como nos forjamos para sermos um homem e uma mulher como Abraão foi. E eu te convido a que abra em Atos, capítulo de número 7. Vamos entender, algo acontece antes. Algo acontece na vida de Abraão antes dele partir para a terra que Deus haveria de o mostrar. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 3. Assim diz a palavra do Senhor, no momento onde Estevão está antes de ser morto, diácono Estevão, antes de ser morto, quando ele está perante o Sinédrio, apresentando a sua defesa, no versículo de número 3, vamos ao versículo de número 2. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória, preste atenção, apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Você entendeu? Não foi simplesmente uma voz que aparece para Abraão, depois que ele estava em Harã, que faz com que ele parta rumo ao desconhecido. Antes, quando ele estava na Mesopotâmia, antes dele habitar em Harã, ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus. E o segundo ponto, que há de se destacar no caráter, na vida, no homem que Abraão foi o encontro que ele teve com Deus. Meus amados, temos que ter um encontro com Deus. Há pessoas dentro da igreja que ainda não tiveram um encontro verdadeiro, genuíno com Deus. Que vivem por uma fé nobre, de dizer, poxa, o meu irmão já teve, eu sinto algo diferente, é um lugar que me agrada, mas ainda carecem de experiências com Deus. A contrário senso, há pessoas que estão dentro da igreja, que tiveram verdadeiramente um encontro com Deus, mas vieram as mazelas, as dores, as lutas, os problemas, as tribulações. E aquele encontro com Deus se perdeu no seu espírito. A alma passa a gritar, a alma passa a se sobressair. Há pessoas dentro da igreja que necessitam de um novo encontro com Deus. Há pessoas dentro da igreja que necessitam de um encontro diário com Deus. Meus amados, como está a sua vida com Deus? Abraão só foi quem ele foi, porque ele teve um encontro com Deus. E olha, esse encontro foi diferente. Se esse encontro não tivesse sido sobremodo marcante, Estevão não, na sua defesa perante o Sinédrio, não narraria esse evento, onde nem Gênesis, nem Moisés relata no transcorrer da história de Abraão, mas é tão importante que a Bíblia faz questão de mencionar. Num momento tão oportuno, num momento tão emblemático da história cristã, da história da igreja, inclusive. Abraão teve um encontro com Deus. Quando Abraão parte rumo à terra que Deus haveria de mostrar, não foi do nada. Não foi loucura. Não foi uma fé desmedida. Não foi algo do seu psique. Eu ouvi uma voz, eu vou seguir essa voz porque essa voz está falando comigo. Não. Quando lemos, temos essa impressão, mas não. Na Mesopotâmia, Abraão teve um encontro com Deus. Você já teve um encontro com Deus? Se você teve um encontro com Deus, sabe o que eu quero falar nessa noite? Sabe o que Deus preparou para você nessa noite? Deus te trouxe aqui porque Ele quer ter um novo encontro contigo. Deus quer agitar a sua vida, Deus quer mover a sua fé. Você não está aqui por obra de um convite, você não está aqui por obra do acaso. Deus preparou esse momento para ter um novo encontro contigo. Esteja preparado para ter um encontro com Deus. Esteja preparado para sentir algo diferente da parte de Deus nessa noite, para a sua vida. Abraão tem um encontro com Deus. Retorne lá em Gênesis, deixe marcadinho o texto de Gênesis, no capítulo de número 12, versículo de número 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, ou seja, depois deles já terem uma experiência, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã.
75 anos é quando Deus fala para Abrão, ainda Abrão, que ele seria pai de uma grande nação. E aqui eu faço um parênteses muito desagradável, porque deturpam aqui esse momento, dizendo que Abraão foi o primeiro flamenguista, porque ele seria pai de uma grande nação. Mas não, o primeiro flamenguista, guarde isso, foi Caim, que matou seu irmão. Amém? Não foi Abraão. Mas, meus amados, Deus aparece a ele 75 anos. 75 anos. Imagina você com 75 anos, você vai ser pai de uma grande nação. Talvez você até interpretasse por sentido figurado. Fala, pode ser, não sei, deve ter algum mistério aí. Porque tem tanto mistério, né, na palavra de Deus, não tem mistério aí. Mas Abraão creu que ele seria pai. Pai, teria um filho de si, com a sua esposa Sarai, à época. E ele crê, e ele segue a direção de Deus. Aqui nós vemos mais 2 pontos sobre o caráter, sobre a vida de Abraão, que é um exemplo, tem que ser um exemplo para nós. Primeiro ponto, ele obedece. Obediência é fundamental na vida de um crente. Obediência é algo fundamental nas nossas vidas. O que eu acho lindo é que a palavra fala, olha, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus nem falou onde era. Deus nem mostrar ainda tinha mostrado. Mas Ele quer o quê? Obediência. Ele quer que a gente confie, que a gente acredite, que Ele tem o melhor para nós. E aqui a gente chega ao 4º ponto, ele estava prosperando, Abraão estava rico, estava com a sua parentela, com a sua casa, vida ganha, tranquilo. Não tinha problema nenhum, estava no momento ótimo da sua vida. Deus manda ele largar tudo, para ir para uma terra que ele ainda mostraria. 4º ponto que eu enxergo na vida de Abraão, ele sai da sua zona de conforto. Ele renuncia. Ele segue sem nem saber aquilo que ele enfrentaria. Muitas vezes Deus quer que a gente chegue a algum lugar. Deus quer abrir uma porta para nós, ou melhor, Deus já abriu uma porta para nós, que a gente não passa por essa porta, porque temos dificuldade de sair da nossa zona de conforto. Tomar uma decisão é muito difícil. Escolher, às vezes, sair de um trabalho e ir para um outro, escolher uma faculdade, tomar uma decisão, agora é um mestrado, eu procuro um emprego. Quantas são as decisões que temos que tomar, mas muitas vezes a decisão que temos que tomar é a mais difícil, porque Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto, mas nós temos dificuldade de sair da nossa zona de conforto. Queremos tudo mais fácil. Peraí, tá bom aqui? Poxa, vou ficar aqui. Não, isso daí de ir para outra terra, não, isso daí é devaneio da minha mente, acho que não foi Deus falando, não. Isso daí é obra do inimigo, isso daí é o capeta querendo me tirar daquilo onde eu estou sendo abençoado. É assim, não é verdade? Temos uma dificuldade de partir rumo ao novo, de partir rumo a algo que talvez não seja nem um desejo do nosso coração no momento. Mas muitas vezes Deus quer nos tirar de onde nós estamos, nos levar para um desconhecido, onde seremos muito abençoados. Mas só toma posse da promessa de Deus, da bênção de Deus, aquele que não fica na zona de conforto. Eu não vejo Deus usando ou abençoando pessoas durante toda a palavra dele, durante todos os relatos bíblicos, que sejam conformados, que seja uma pessoa inerte, que seja uma pessoa parada. Quando isso acontece é a graça, é o favor imerecido de Deus. Mas eu não vejo Deus usando, eu não vejo Deus utilizando o exemplo dessas pessoas. Pelo contrário, vê todas as tribulações que o apóstolo Paulo passou, Estevão passou, quantos homens tiveram que enfrentar tantas dificuldades, tantas lutas, mas foi bênção. Foi bênção, em meio às dificuldades, em meio ao novo, em meio talvez àquilo que a gente não planejou, tenha certeza, aquele que é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas para que Deus faça além do que pedimos e pensamos, temos que confiar. Se além do que pedimos e pensamos, esse além que às vezes a gente nem vislumbra, para a gente chegar a esse além, a gente tem que sair da zona de conforto. Aonde você estacionou? Aonde você paralisou, aonde você parou para ser como Abraão, não pode ser homem e mulher de Deus conformado, inerte, paralisado. Saia. Não seja somente forte e corajoso. Seja corajoso, seja forte, que Deus vai te levar para a terra que Ele preparou para você, mas saia da tua zona de conforto. E agora eu quero falar do 5º ponto, eu te convido para pular para o capítulo 15 de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 1. Depois desses acontecimentos aqui, Abraão vai passar por algumas dificuldades, ele passa pelo Egito, ele vai resgata seu sobrinho Ló
que foi aprisionado, ele passa por algumas intempéries, por problemas, e chega o capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de me dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Para aqui. Abrão, ele tem um momento de intimidade com Deus, ele tem um momento com Deus. E aí Deus começa a falar com ele: olha que lindo, não temas, eu sou o teu escudo. E Deus reforça a sua aliança, a sua promessa: teu galardão será sobremodo grande. Nesse momento que ele tem com Deus, o que Abraão fez aqui? Abriu o seu coração. É lindo enxergar a postura de Abrão aqui nesse momento. Porque, meu amado, quando a promessa tarda, quando estamos orando, como estamos olhando e não conseguimos enxergar mais solução, tendemos a murmurar, tendemos a questionar, tendemos a desistir. Abraão começa a olhar: peraí, então você é pai de uma nação? Então, pela cultura da época, quando não se tinha filhos, a herança era de direito do servo, do moço, daquele homem, daquela família. Então seria para o Damasceno Eliezer todos os bens, toda a herança, tudo aquilo que Abraão conquistou. E olha, Abraão, olha a postura de Abraão. Abraão, ele não reclama, ele só fala: poxa, tudo que eu tenho vai para ele, mas, poxa, eu não tenho descendência. Mas você vê o tom, você vê o zelo como ele fala com Deus, você vê que não há uma murmuração, você vê que não há uma crítica, você vê que não há um questionamento a Deus. Ele faz um desabafo. E desabafo é diferente de murmuração. Porque o salmista vai falar que um coração quebrantado Deus não rejeita. Meus amados, o quinto ponto do caráter da vida, de o que eu enxergo em Abraão, é a intimidade dele com Deus. Esse momento que Abraão tem com Deus é um momento de alguém que é íntimo com o Pai. Que olha para Deus e enxerga verdadeiramente como Pai, e entende, compreende que ele pode abrir o seu coração sem medo. Que ele pode dizer aquilo que se passa na sua mente, no seu coração. E, meus amados, Deus é um Pai que anseia em ouvir aquilo que está no coração dos seus filhos. Deus é o seu Pai. Você é filho. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que se passa na sua mente. Ele esquadrinha a sua mente, seu coração, mas Ele deseja. Foi Deus que começa o diálogo aqui. Foi Deus que começa o diálogo com Elias na caverna. Deus provoca, Deus deseja. E Elias também desabafa. Elias já num outro tom, mas o tom de Abrão ainda aqui me encanta. O desabafo dele, a abertura dele. Tá bom, meu Deus, poxa, olha tudo que eu conquistei. Vai ficar com o Damasceno Eliezer, eu não tenho descendente. Amém, tá bom. E aí olha o que acontece, olha que lindo. Versículo de número 4. A isto respondeu logo o Senhor: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Quando abrimos o nosso coração para Deus, como entregamos um coração quebrantado para Deus, quando não murmuramos, quando não questionamos, quando não falamos mal, quando não somos crianças birrentas, Deus responde logo. Logo. Muitas vezes Ele responde talvez de uma maneira que nós não queremos ou não compreendemos, mas Deus responde. Deus responde. Porque um coração quebrantado, Ele não rejeita. É lindo ver a postura de Abraão, com o tempo passando, com a promessa cada vez mais se tornando quase impossível de ser alcançada sob o viés humano. A sua concepção já era 75 anos, mas quanto mais o tempo passava. E sabe o que é lindo? Esse momento de Abraão não é reputado como falta de fé. Porque quando lemos Romanos capítulo 4, vimos o quê? Que a fé dele não se abalou. Ele ainda tinha fé. Mas o coração dele, aí a gente tem que discernir alma e espírito. A alma dele começava a dizer: olha, não vai ser um filho meu,
mas o espírito dele estava em comunhão com Deus. O espírito dele sabia quem era o Deus dele. O espírito dele estava ali, frente a frente com o Pai. Qual o teu grau de intimidade com Deus? Será que você só dobra o seu joelho para reclamar? Será que você só dobra o seu joelho para pedir? Sabe qual é a pior coisa na vida de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus? Começar a sua oração: Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir, abençoa, abre a porta e tal, em nome de Jesus, amém. Quantas vezes você dobrou seu joelho simplesmente para dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és nome sobre todo nome, Tu és o único digno de louvor, adoração, a Ti eu me rendo, muito obrigado pelo fôlego de vida, muito obrigado porque o Senhor até aqui me sustentou. Quantas vezes você verdadeiramente dobrou o seu joelho para conversar, para louvar, para adorar? Meus amados, 90% ou mais do nosso tempo dobramos o nosso joelho para pedir, e muitas vezes recebemos e nem agradecemos. A nossa intimidade com Deus, ela não está esmerada. A nossa intimidade com Deus, ela precisa ser melhorada. Como está a sua intimidade com Deus? Como está? Será que você ora assim? De manhã Deus protege, abençoa meu dia, de noite Senhor muito. Meus amados, Deus quer intimidade. Deus quer relacionamento. Dobra o teu joelho. Abra teu coração para Deus, mas não esqueça de agradecer, não esqueça de louvar a Ele, não esqueça que você foi criado para adorar a Deus. A tua criação, a nossa criação foi para adorarmos a Deus. E quando esquecemos a essência da nossa criação, estamos num caminho errado perante Deus. Mas glória a Deus, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. E o versículo 6 vai concluir: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha como crer, olha como a fé é algo importante a ponto de Deus fazer questão de registrar que isso lhe foi imputado para a justiça. Creia em Deus, creia que não há impossíveis para Deus. Creia que Deus te ama. Creia que você tem um pai que quer ter intimidade e relacionamento. Um pai que cuida de você. Creia que não é uma tribulação, um problema, uma tempestade que pode te afastar do amor de Deus. Creia que não é porque talvez você possa ter virado as costas para Deus, ou que você tenha feito algo que não agradou a Deus, ou que você pecou contra Deus, que isso vai diminuir o amor dele por você. Não vai. Creia que Deus te ama e tem o melhor para você. Creia. Abraão creu, Abraão permaneceu confiante. E o sexto ponto que eu quero falar aqui, e eu te convido a que preste muita atenção. Pule para o capítulo 17, para o início do versículo, logo para o versículo de número 1. Abraão está aqui às vésperas de receber a sua bênção. Lembrando, quando ele teve seu filho, ele tinha 100 anos, e Sarai, já Sara nessa época, 90. Olha o que vai acontecer, olha o que vai preceder o grande milagre de Abraão. Porque algo vai preceder. E muitas vezes, meu amado, o que Deus tem guardado para nós tem algo que precede, que precisamos compreender, que precisamos discernir. Preste atenção. Capítulo 17, versículo de número 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, 24 anos esperando a promessa, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus começa dando uma ordem. E aí o que Deus fala? Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Olha a postura de Abraão. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão, já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. 99 anos, quando precede os 100 anos, quando ele obteria a sua promessa. Algo acontece na vida de Abraão. Ele, antes que era Abrão, que do hebraico fala pai excelso, pai celeste. E tem o seu nome transformado para Abraão, pai de nações. Por que Deus muda o nome?
Temos outros exemplos na Bíblia, como Jacó, que teve seu nome transformado de Jacó para Israel. O que simboliza, o que significa a mudança de nome? Vamos identificar que a mudança, que o nome, para a cultura da época, para aquele tempo, ele tinha um significado acerca do caráter da pessoa, da vida da pessoa, sobre características que a identificavam. Jacó recebeu o nome de suplantador porque ele estava agarrado no calcanhar do seu irmão como quem quisesse passar à frente dele. De fato, ele queria nascer primeiro. Ele queria ser o primogênito, tanto que rouba a primogenitura do seu irmão. Muitas vezes nós vamos ver os nomes na Bíblia trazendo um significado. Quando Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, ele está transformando o caráter de Abraão. Quando Deus transforma Jacó em Israel, ele está transformando o caráter de Jacó, mudando a sua vida. Chega um momento onde Abraão ele vai ser um grande homem, ele vai ser o pai de uma nação, daquele povo que será o povo escolhido de Deus. Deus olha para Abraão e fala assim, olha, você é um homem de fé, você é um homem distinto, mas há muitos erros na sua vida. Se for parar para analisar a história de Abraão, quantos erros ele cometeu até chegar aqui, mesmo tendo comunhão com Deus, e somos assim, erramos. Todos erramos. Mas para alcançar aquela bênção dessa magnitude, para chegar àquela promessa excelsa de Deus, ele precisava ter o seu caráter transformado. Meus amados, preste atenção. Quando a palavra de Deus vai falar, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, eis que tudo se fez novo e as velhas coisas passaram. A mudança de nome no Antigo Testamento, ela se equivale a esse momento na nossa vida. Quando Deus faz tudo novo, quando Deus muda a nossa história, quando Deus muda o nosso caráter. Só que você percebe o que Deus fala para Abraão, e eu falei para você prestar atenção? Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão passaria por uma mudança de caráter, em seguida Deus o transformaria, mas antes dele sofrer esse processo de transformação, Deus alerta, anda na minha presença e ser perfeito. Se Deus fala para Abraão andar na presença dele, eu posso chegar a duas conclusões. Em alguns momentos ele não andou na presença dele, ou, estou conjecturando, ou Deus na sua onisciência sabia que ele poderia não andar na sua presença. Porque senão é um alerta improfícuo, um alerta sem a menor necessidade. Então Deus fala, anda na minha presença e ser perfeito. E a perfeição aqui, meu amado, não é não pecar, porque o único que foi perfeito foi Jesus. Já preguei sobre a perfeição na nossa vida. Perfeição aqui está ligado à nossa santidade, ao nosso caminhar com Deus, à nossa fidelidade com Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé, eu quero convidar o grupo de louvor a que se posicione. Preste atenção em mim. Eu não sei se você entendeu. Abraão andava na presença de Deus. Abraão caminhava com Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Abraão recebeu a direção de Deus. Abraão viveu sobre o caminho, sob a direção de Deus. Só que chega um momento com ele, com 99 anos, que Deus tem que mudar o seu caráter. Que Deus tem que fazer uma transformação na sua vida. E por meio dessa transformação ele fala, agora anda na minha presença. Não dá mais mole não. Não erra mais não. Olha para mim. Anda na minha presença e ser perfeito. Você está entendendo? O que Deus está querendo te dizer nessa noite, que há coisa na minha vida, começa, meu amado, essa palavra começa por mim. Por mim. O que Deus fala comigo e fala para você nessa noite. Se quisermos ser como Abraão, os 5 outros pontos, talvez você olhe e fale, poxa, já passei por tudo isso, fui forjado no fogo. Olha, tudo isso que você falou, tudo isso que você já pregou, poxa, eu já saí da minha zona de conforto. Olha, eu creio, eu obedeço. Talvez você já tenha concluído as 5 etapas. Mas tem essa 6ª. Abraão, sendo ele quem ele foi, aos 99 anos, Deus para e tem que fazer tudo novo na sua vida, no seu caráter. Há coisas na minha vida, a começar por mim, há coisas na sua vida que precisam ser transformadas por Deus. Que precisa Deus entrar e mudar o teu caráter.
Há coisas na sua vida que Deus precisa entrar e te libertar. Há coisas na sua vida que Deus precisa entrar e te separar dela. Você precisa ser transformado. O que tem te afastado da perfeição? E quando eu falo perfeição, eu falo em santidade. Eu falo em obediência à palavra de Deus. O que tem te afastado do caminho do Senhor? Ou o que pode te afastar do caminho do Senhor? Porque aquele que pensa que está de pé, vigia para que não caia. Deus quer fazer uma transformação. Deus fez uma transformação na vida de Jacó. Deus fez uma transformação na vida de Abraão. Deus quer fazer uma transformação na minha e na sua vida nessa noite. Olha para Abraão. Olha para a vida dele. Nós podemos ser como Abraão. Você pode. Mas o mais doloroso e o mais difícil dos processos é a transformação. O mais doloroso e difícil dos processos é aceitar, é compreender que tem coisas na minha e na sua vida que precisam ser modificadas. Que muitas vezes há falha no nosso caráter, mas não é porque a gente quer, é porque temos uma natureza pecaminosa. Porque somos herdeiros de um pecado. Porque vivemos num mundo que jaz do maligno. Porque, meus amados, as forças espirituais do mal conspiram contra nós. Porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Não é fácil. E o que é mais lindo é que Deus te trouxe aqui para dizer: olha, eu não estou julgando os seus erros. Eu não estou acusando você desse desvio, dessa falha, desse erro, daquilo que você precisa ser transformado. Mas eu estou aqui disposto a mudar a sua vida. Eu estou disposto aqui a mudar a sua história. Mas você tem que querer. Você tem que ser como Abraão, você tem que crer. Você tem que olhar para Deus e dizer: Senhor, eu aceito. Como foi pregado no congresso de avivamento, o vaso quebrou na mão do olheiro. Deixa Deus, se necessário, quebrar, meu amado, porque quebrar na mão de Deus é lucro, mas quebrar fora da presença de Deus pode ser danação eterna, a eternidade sem Deus. O que você precisa ser mudado, o que você precisa ser transformado, o que Deus precisa mudar na sua vida, no seu nome, na sua história. Comece a clamar, faça como Abraão, quinto passo, comece a abrir seu coração a Deus. Desabafa, fala: Senhor, eu errei aqui. Senhor, eu não confiei aqui. Senhor, eu não ouvi a sua voz aqui. Senhor, está difícil, porque já passaram 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos e nada acontece. Aquilo que eu preciso não acontece. Aquilo que eu busco não acontece. Deus, eu não aguento mais. Abre seu coração para Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu coração. Então abra o seu coração a Deus. Comece a desabafar, comece a falar. E, meu amado, comece a obedecer a Ele. Comece a crer que Ele tem o melhor para você. Comece a crer que em meio à tribulação Deus consolida o teu caráter. Que em meio à tribulação Deus consolida a tua esperança. Que em meio à tribulação Deus te dá experiência. Confia que o caminho que Deus ainda não te mostrou é melhor do que você está hoje. Sai da tua zona de conforto e vai rumo àquilo que Deus tem para a tua vida, sem medo. Ser forte e corajoso e vai. Comece a clamar, comece a buscar a presença de Deus nessa hora. Comece a falar com o Senhor. Quando parece que tudo terminou e os teus sonhos se perderam no além, a sua vida sem direção está, sem amigos, sem ninguém pra conversar. É mesmo assim o retrato desse mundo.
abençoar. Te pedimos nessa noite, nos dá força para vencer, porque nós cremos que somos, sim, herdeiros de uma promessa. Nós cremos que há a promessa do Senhor sobre as nossas vidas. E Deus, em nome de Jesus, queremos seguir rumo à direção dessa promessa, rumo à direção das tuas promessas sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, quando, Deus, a nossa fé enfraqueceu. Perdoa, Deus, por cada momento que duvidamos. Perdoa, Deus, por cada vez que não decidimos sair da nossa zona de conforto, que esperamos um milagre sair do céu, conquanto o reino de Deus se toma no esforço. Deus, nos perdoa pelas vezes que, Pai, o Senhor ansiava em nos ouvir, em ouvir aquilo que tínhamos a dizer, mas, Deus, no nosso coração só havia murmuração. Perdoa, Deus, por cada desvio de caráter, por cada pecado, por cada iniquidade, por tudo aquilo que desagrada a Ti. Te pedimos nessa noite que seja como foi sobre Abrão, que se tornou Abraão. Vem sobre as nossas vidas com um novo nome, vem sobre as nossas vidas com uma nova história. Deus, vem dissipando tudo aquilo que não agrada de Ti. Deus, vem tirando todo o pecado, todo o laço do inferno. Deus, tudo aquilo que nos separa de Ti, lança por terra agora. E Deus, como a Tua palavra nos assegura, no momento onde nós pedimos perdão pelos nossos erros, no momento onde nós nos arrependemos, o Senhor lança no mar do esquecimento. Então lança no mar do esquecimento nessa noite tudo aquilo que para trás ficou. Nos dá uma nova identidade nessa noite. Fortalece a nossa identidade em Cristo Jesus, e que possamos seguir rumo ao alvo, a soberana vocação. Deus, crendo na Tua promessa, crendo nas Tuas promessas e crendo que Tu és fiel, como Abraão disse, que Tu és, eu era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Deus, saímos daqui dessa noite e declaramos: não haveremos mais de duvidar das Tuas promessas, não haveremos mais de duvidar do milagre, por maior que seja, por mais impossível que seja, porque Tu és o Deus do impossível e há de nos abençoar. Muito obrigado, meu Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. A igreja ainda de olhos fechados. Eu não sei como você entrou por essas portas nessa noite, mas Deus sabe. E o mesmo Deus que se apresentou a Abraão naquele momento, e que Abraão abriu seu coração e se deleitou e se derramou, Ele está nesse lugar. E Ele te trouxe. E Ele te trouxe aqui porque Ele queria ter um encontro contigo. E meu amado, minha amada, a palavra de Deus me assegura que para fazermos parte do corpo de Cristo, que para sermos em Cristo Jesus, precisamos reconhecer em primeiro lugar o Seu senhorio, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Declarar o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Mas há um segundo problema. Muitas vezes já declaramos esse senhorio, mas os percalços, as tribulações, os problemas da vida nos afastaram de Deus, nos separaram. E você tomou um caminho tortuoso, e você começou a andar naquilo que não era o propósito de Deus sobre a tua vida. Mas você entrou aqui por essas portas e Deus disse: eu não estou aqui para te julgar, para te condenar. Eu estou aqui para te abraçar, para te receber, para te dar um novo nome, para fazer algo novo na sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se você entende que necessita refazer a sua aliança com Deus, como Abraão fez, com Deus falando: olha, segue o meu caminho, obedece a minha palavra, ser perfeito. Se você entende que Deus está falando contigo nessa noite e deseja reafirmar a sua aliança ou entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. A igreja está de olhos fechados. Você não precisa vir aqui à frente. Só levanta a sua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Se você deseja essa oração, levante sua mão direita bem alta. Eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, glória a Deus pela sua vida. Se mais alguém quiser, levante sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Toma a vida do meu irmão nas Tuas mãos, que mais uma vez será aliança contigo. Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. E te pedimos, Deus, separa, Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Deus, vai nos purificando, vai nos libertando, vai nos curando, vai fortalecendo a nossa fé. Nós clamamos nessa noite: fortalece a nossa fé, para que saiamos daqui tomando posse de uma fé, a fé como
a fé de Abraão. Fortalece a nossa fé, nos abençoa. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um amém. Um glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom. Olha, Deus falou